Você está com a sua Bíblia aí? Digital, analógica, não sei, não, como é que se chama isso? Abra lá em Salmo 13. Todo mundo abriu aí? Eu não sei na Bíblia de vocês, na minha, Salmo 13 tem 6 versículos, é isso? Todas estão certas? Quanto tempo vocês acham que uma pessoa leva para ler esse salmo? 2 minutos? 3? Alguns já... 1 minuto? O Marte falou que é 1 minuto, mas o Marte é outro nível. Eu levei cerca de 3 anos e meio para ler esse salmo. Um salmo com 6 versículos, eu levei cerca de 3 anos e meio para ler. Nossa, Dudu, como tu lê devagar, né? 2014, eu e minha esposa, a gente tomou uma decisão, saí de Florianópolis e vim morar em Curitiba, para fazer teologia. Antes eu vim ver o que era a tal da FATEV. Vim junto com um pastor amigo meu chamado André, que dava aula na FATEV. Vi o módulo que ele dava, assisti algumas aulas. Não sei se o Marte lembra, mas fui na casa dele. E aí o Marte também me convenceu a ficar, o André. E diante dessas dúvidas, eu e a Nayana orando, falando, vamos para Curitiba. E a gente veio para Curitiba para estudar teologia e ver o que Deus queria da nossa vida. Isso em 2014. Mas o tempo passa, comecei a trabalhar no Movimento Encontrão, na parte de comunicação, e começaram a acontecer algumas coisas, tinha a ver também com a Nayana, e eis que um dia eu acordo meio angustiado, e eu não estava entendendo direito aquela angústia, mas beleza, logo passa, e a angústia não passava, e aí a noite para dormir estava começando a ficar difícil, e aí passa uma semana, e aquela angústia não passa, e eis que aquela angústia de tão forte, e não estou falando isso de forma metafórica, ela passa a virar uma dor no peito, e eu pensei, cara, estou infartando, o que está acontecendo, alguma coisa comigo, e aí tinha um terapeuta lá na FATEV, chamado Dieter, e um dia eu trabalhava lá no Movimento Encontrão, então de vez em quando ele estava lá pelos corredores, um dia ele passando, eu falei, Dieter, preciso falar contigo, eu não estou legal. Ele falou, não, Eduardo, tudo bem, aquele jeito dele, pegou lá, aqui, ó, quarta-feira que vem eu consigo. Eu falei, cara, quarta-feira que vem, não, eu preciso falar. Aí ele viu na minha expressão, ele olhou para mim e falou, tá bom, vem aqui que eu vou falar contigo agora. E eu falei, cara, eu estou mal, cara, uma angústia no meu peito, uma tristeza, sem vontade de sair de casa, sem vontade de vir trabalhar, sem vontade de vir para a FATEV. Eu sei que tem dias que são assim também, né? Sem aquela vontade, só que isso continuava. E ele foi me diagnosticando, foi me escutando, algumas terapias sendo realizadas, e ele falou, cara, tu tá com depressão. Tu tá com muitos sintomas, e vamos começar a fazer algumas coisas. Então, em Florianópolis, eu fazia exercício físico, eu lutava jiu-jitsu lá, eu tinha toda uma rede de amigos, eu era bem participativo na igreja, e quando eu venho para Curitiba, acaba com isso tudo. Aqui eu paro de fazer exercício físico, pego menos sol do que eu pegava em Floripa, né? Mas também aqui não é muita opção querer pegar bastante sol, né? E não tinha amizades. Eu vinha na Redentor, escutava um culto e ia embora. A minha família, ninguém morava aqui, era só eu e a Nayana. E ele, não, vamos mudar isso, começa a fazer exercício, começa a fazer isso, aquilo, outro, e eu tentando, e parei de me alimentar, não tinha mais apetite, e olha que para eu ficar sem querer comer, rapaz, tem alguma coisa errada. E chegou no ponto que ele mesmo falou assim, cara, não vai dar, porque só nisso aqui a gente tentou, eu fiquei meses nisso, ele falou, a gente vai precisar chamar um profissional da área para te medicar. E aí quem entra na história é a Cláudia, esposa do Ayrton, filha do Marte. Ela tinha feito residência em psiquiatria,
E eu não sei se você já teve o privilégio de ser consultado pela Cláudia, mas reserve uma tarde quando você for passar por isso, tá? É uma consultinha de umas 2 horas, pelo menos. Mas a mulher me virou do avesso. E como é que tá? E é isso e aquilo, e faz um monte de exame. Vitamina D lá embaixo. E os sintomas de depressão lá em cima. De tristeza, de angústia, de emagrecendo. Ela falou, cara, vai ter que começar a tomar remédio. Comecei a tomar antidepressivo. E a minha luta com Deus e com esse salmo era bem grande. Porque eu lia Salmo 13, esse é um salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será que para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volto-te e responda-me, Senhor, meu Deus, restaura o brilho de meus olhos, ou eu morrerei. Não permitas que meus inimigos digam, nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. E até o versículo 4 foram uns 3 anos. Até o versículo 4 foram uns 3 anos de orações onde eu, não se escandalize com a expressão, mas orações onde eu xingava a Deus. Eu não usava palavras tão bonitas quanto Davi. Eu já estava chamando Deus de cara. Falei, cara, qual é? Tu me tira de Florianópolis para fazer teologia, para te servir, e é isso que eu tenho aqui. Um vazio no meu peito, uma angústia, uma dor. E quando eu tentava, eu, porém, confio em teu amor, não ia. Porque eu não confiava. Porque o que eu sentia, eu não conseguia. Em meio à noite não dormidas, a dor, a tristeza, eu via nos cultos da Redentor, na época era o Marquinhos ainda, e eu lembro até hoje, o Marquinhos começava o culto, esse culto está sendo celebrado, o nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e ali eu já começava a chorar. E eu chorava da saudação à bênção final, o culto inteiro. Da Nayana olhar para mim e falou, cara, o que está acontecendo? Eu falava, eu não sei. E emotivo de um jeito, eu sei que eu choro bastante também, mas era demais. E essa dor, e essa tristeza, e esse diagnóstico, tu está com depressão. Foram pelo menos 4 anos tomando remédio, uma tentativa de desmame que não deu certo, volta, toma de novo. E lá pelo 4º ano a coisa estava melhor. Eu já estava conseguindo tomar, eu tomava a famosa sertralina. Já estava tomando 25 mg, super baixíssimo, a cada 2 dias já era bem desmame mesmo. E me convidam para fazer um retiro em Ivoti, lá nos Gaudérios, Rio Grande do Sul. Dudu, tu pode pregar aqui para os jovens? Falei, cara, estou bem agora, sim, estou melhor, consigo viajar, tudo, posso? Qual que é o tema? A gente quer falar sobre saúde emocional com os jovens. Eu falei, alguém contou alguma coisa. Eles não sabiam que eu tinha passado por isso, mas eu fui. E nesse tempo eu já estava conseguindo ler, eu, porém, confio em teu amor, porque por teu livramento me alegrarei. E aí eu lembro que eu cheguei lá, tinha mais ou menos uns 150 jovens, era um retiro grande de carnaval. Preparei as pregações, peguei o microfone e vi 150 jovens na minha frente para falar sobre saúde mental. De repente eles iam esperar um cara que ia falar, um super poderoso, um super herói, falando... Quando você tem Deus, nada disso acontece, mas quem estava lá era um cara todo quebrado que teve que aprender com isso. Porque eu pensava que com Deus, quem tem Deus não tem depressão. Depressão é coisa de vagabundo, não é? É isso que eu pensava. E todos esses preconceitos eram o que baseava o meu relacionamento com a tal da depressão. É coisa de quem não tem o que fazer. Veja, pobre. Pobre não tem depressão, isso é coisa de rico. Por isso as minhas crises. E eu fui entendendo que depressão é doença, que depressão tem vários fatores que podem encadear elas, biológicos, físicos, sociais. Quando eu trabalhei no Dorcas, eu entendi que pobre também tem depressão. De repente só não tem ouvidos para escutar eles e recursos para tratar.
E aí eu estou lá olhando para esses 150 jovens, e aí me veio uma música do Rodolfo Abrantes, que é baseada num texto bíblico, que é uma referência ao próprio Cristo, mas fez muito sentido ali, não que eu quero me colocar no lugar dele, não tem a ver com isso, mas a música que fala que das minhas feridas sai um poder para curar. Que das minhas feridas sai um poder para curar. Eu falei, Senhor, se de repente o que eu passei agora tem a ver com esse momento também, glorificado seja o teu nome. Que das minhas feridas, que das minhas noites de choro, saia um poder para curar. E se de repente eu estou hoje à noite aqui na Redentor para falar, para conversar sobre isso, também tem a ver com isso. Que das minhas feridas, do que eu passei, o Senhor use como poder para curar também. Não pelo Dudu, mas pela ação de graça e misericórdia dele. E eu sei que depois, esse retiro marcou muito, muitos jovens vieram falar comigo depois do retiro, e me doeu muito escutar jovens falando, então, a minha mãe tem depressão, só que o pastor falou para ela não falar para ninguém, porque ela é líder, então não pega bem. Me doeu muito escutar os jovens falando, meu pai tem depressão, mas lá na igreja não dá para falar, porque lá eles falam que esse negócio de depressão é quem não tem fé. Mas depois desse retiro, ele me marcou muito, porque eu conseguia já ler o versículo 6, cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. E assim a gente entra, então, no nosso último episódio, digamos assim, da nossa série, Vale a Pena Viver, o tema depressão, quando o coração só chora, e espero que seja um tempo de cura para nós, ou pelo menos de coragem, de começo de caminhada, e se não, que seja também um momento de aprendizado, entendimento, em que o Espírito Santo também se mova nessa conversa que a gente vai ter aqui com o Catito, de modo que a gente seja uma igreja que promova cura, acolhimento. Amém? Então eu quero convidar o Catito, que vai trocar uma ideia boa aqui com a gente. Catito. Conhece o Catito? Psicólogo. Ele é um cara cheio de coisas boas. Já fiz terapia com a tua mulher também, sabia? Nem te falei isso de manhã, né? Terapia de casal com ela. Catito, esse tema, depressão, o que tu tem para a gente começar? Boa noite, comunidade. Primeiro quero dizer que é um privilégio poder estar aqui com vocês. Alguns me conhecem, o pessoal, ultimamente mais o pessoal do culto da manhã me conhece. Por muito tempo eu frequentei o culto da noite, culto jovem, né, que é chamado culto jovem. Quando eu era jovem eu frequentava o culto da noite. Mas depois da pandemia, minha esposa teve 2 cirurgias de coluna e quando chega o fim de tarde ela tem mais dificuldades, então a gente teve que trocar para o culto da manhã, mas é a mesma comunidade, o mesmo carinho e amor que nós temos por todos os irmãos. Alguns aqui me conhecem, outros não. Meu nome é Carlos, para quem não sabe, mas todo mundo me conhece pelo apelido Catito. Sou psicólogo, terapeuta de casais e família, casado com a Dagmar, que também é psicóloga, terapeuta de casais e de famílias aqui em Curitiba, há algum tempo, mais tempo do que o Dudu tem de vida. É algum tempo, 43 anos, Dudu. Você vai chegar lá. Eu estou com 36 ainda. Mas sábado que vem eu faço 37 já. Então está todo mundo convidado à casa do Dudu, celebrar o aniversário mediante dele. a presente. Tudo é troca. Como diz assim, quando chegar pode empurrar a porta com o pé, né? Porque a mão vai estar com os presentes, exatamente. Então pode empurrar a porta com o pé. Vou falar sobre depressão. Depressão é um termo técnico. A primeira coisa que a gente precisa entender, a depressão é um termo técnico do campo da saúde, especialmente da saúde emocional, e ele é utilizado para descrever
um estado emocional de rebaixamento de humor e que ele pode ter tanto causas endógenas, que nós dizemos, que são do próprio organismo, como causas do meio, que nós chamamos de causas exógenas, causa do contexto. E a popularização desse termo, quando ele sai do âmbito do campo técnico, né, ele pode gerar muitos equívocos e, principalmente, gerar preconceitos, né, quando mal utilizado. Hoje em dia tem uma tendência muito grande de a gente querer categorizar os comportamentos dos outros, especialmente aquilo que a gente não entende muito, a gente quer dar um nome para aquilo. Um exemplo disso, por exemplo, bom, e quando a gente quer dar um nome, a gente usa um termo técnico, às vezes de uma forma bem equivocada e às vezes até leviana, né? Um exemplo desse uso equivocado e até leviano, há poucas semanas atrás, um grande governante de um país de primeiro mundo afirmou em redes sociais que o aumento do autismo estava sendo causado pelo uso de paracetamol pelas mulheres durante a gravidez, né? Um sujeito que é um político, não entende nada da área de saúde mental, mas ele tem uma influência enorme no mundo inteiro. Um governante de uma nação, todo mundo ouve, né? E ainda mais de uma nação de primeiro mundo. E aí o sujeito fala uma bobagem dessas, de uma grosseria, de uma estupidez, que gera mais preconceito. Então, ele disse para as mulheres que, se tiverem alguma febre durante a gravidez, alguma dor da cabeça, aguentem firmes. Gente, há realmente um aumento de diagnósticos de autismo, mas isso foi causado principalmente porque a Organização Mundial de Saúde mudou critérios de diagnóstico. Na medida que mudou os critérios de diagnóstico, houve um aumento. Então, afirmações desse tipo geram preconceito. Tem pessoas querendo classificar o luto, que é uma dor, uma tristeza por uma perda, é normal e natural. Tem gente querendo classificar o luto como patologia, como doença. Nós, quando estamos diante de uma situação que a gente não conhece, um comportamento que a gente não conhece, de uma outra pessoa, aquilo nos gera um desconforto, nos gera uma ansiedade, né? E essa ansiedade do não saber. Então, a gente logo quer dar um nome para aquilo, porque quando a gente acha que deu um nome, bom, agora eu sei o que é isso. E aí eu fico mais tranquilo. Eu digo, cuidado, muito cuidado. Cuidado para não sair dando nomes aí. Aquele fulano é depressivo, aquele é ansioso, aquele é isso, aquele é autista, aquele tem TDAH. Gente, isso só gera preconceitos e discriminação, afasta as pessoas. E, principalmente, há um grande risco de você começar a tratar com a pessoa pelo rótulo que você põe nela e não pela pessoa. Você não enxerga mais a pessoa atrás do rótulo, você só vai enxergar o rótulo. E isso é muito ruim. Acho que tem dois cenários que são bem interessantes a gente falar, que é de uma sociedade hoje que não pode sofrer, ou não quer sofrer, então qualquer sinal de tristeza já se faz de tudo para tentar combater. E também existe o cenário da patologia, né? da depressão em si. Num cenário onde a gente lida com essa
fuga de qualquer sofrimento, de qualquer tristeza. Uma rede social, por vezes, auxilia muito a tu viver num mundo que não existe. Tu passa a viver a vida dos outros, querendo ter como referência, né? Mas olha, eles sempre viajam, sempre estão jantando em restaurantes legais, sempre estão... E eu aqui sofrendo, e eu aqui que choro, né? Como é que tu consegue enxergar, Catito, como lidar com com esses extremos, né? E com essa questão de uma sociedade que ao mesmo tempo não quer sofrer, que foge? E eu lembro muito bem, existia uma música da banda Gólgota, que era a banda aqui da comunidade, que o Marcel cantava tudo, e o nome da música era Anestesia. E uma das frases da música é: eu não quero mais viver ou sentir anestesia, porque eu descobri que na vida é necessário sentir. E a gente foge do sentir. Mas como lidar então numa sociedade que foge do sentimento e ao mesmo tempo nas suas catatumbas, nas suas profundas escuridões, sofrem com uma depressão, com a solidão? Se cria uma fantasia de que a gente vai viver aqui nesse mundo uma vida absolutamente feliz, sem dificuldades, sem problemas. E isso são fantasias que a gente cria. Claro que nós gostaríamos de viver assim, né? Gostaríamos de viver uma vida sem nenhum problema. Mas a realidade é que existem problemas, de todas as ordens. Problemas sociais, relacionais, econômicos, físicos, tem toda sorte de problemas. E quem imagina que, e às vezes ouve um discurso, venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram. Não, isso não é Jesus, é Organizações Tabajara. Para quem ainda lembra do tempo das Organizações Tabajara. Os novinhos estão olhando e falando: o que é isso? Era um programa de humor que sempre trazia soluções mágicas para coisas impossíveis. Não, né? Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é preciso abrir mão dessa ilusão, dessa fantasia de que nós nunca vamos ter problemas. Vamos ter problemas, vamos passar por dificuldades, vamos passar por aflições. E às vezes é preciso tempo. Não se tem muitas coisas que se curam do dia para a noite. Aliás, alguns sabem, aqui, estava numa viagem há um mês atrás, e a minha esposa, estava chovendo, minha esposa escorregou, caiu e quebrou o pé, no meio da viagem. E fora do país ainda, para complicar um pouquinho, estava fora do país, quebrou o pé. Aí fizemos todos os procedimentos, teve que imobilizar, e as pessoas hoje chegam para mim: e aí, como é que você está? E a única coisa que ela responde: é preciso ter paciência. É preciso ter paciência. Para solidificar um osso quebrado, é preciso ter paciência. Já fazem 4 semanas, vão mais umas 4. Até que ela possa... Agora já está caminhando só com uma bengala, já está melhor. Antes estava com muleta, agora está com bengala. Vai melhorando. Isso. Diante do sofrimento, às vezes nós precisamos desenvolver longanimidade, que é fruto do Espírito Santo, né? Fruto do Espírito Santo. E diante desses cenários, e sim, temos a patologia em si, a depressão. Quando o meu diagnóstico, quando eu passei por isso, não foi igual tu fazer um exame de sangue ou um exame de imagem, botar lá e falar: realmente está quebrado, né? Não foi assim. Eu passei por terapias, passei pelo menos por 2, 3 profissionais que iam me acompanhando, até fechar o diagnóstico e falar: cara, é depressão, né? E aí eu percebi, pelo menos no meu caso, como que a depressão ela foi silenciosa comigo.
Eu acordei com uma angústia e que no outro dia piorando, e depois isso foi me tirando o sono, me atrapalhou bastante o sono, depois me tirava o ânimo de sair de casa, depois me tirou o apetite, e só que as coisas foram... quais são os sinais silenciosos da depressão que tu poderia nos falar, nos auxiliar sobre? Como eu disse no começo, não tem um só tipo de depressão. A depressão pode ter mais de um tipo, tanto endógenas quanto exógenas, tanto de dentro do organismo quanto do meio ambiente, e uma combinação de coisas, né? Por exemplo, existe uma depressão pós-parto, que é gerada por uma alteração hormonal no corpo da mulher, que às vezes leva a uma depressão. E existem depressões que são bastante contextuais, às vezes causadas por uma perda significativa, por relacionamentos deteriorados. Eu, particularmente, entendo que um bom número de expressões de estados depressivos são sempre sintoma de algo. Algo que está além. Nesses casos, a depressão pode ser vista, e eu gosto de comparar isso, como uma febre, né? A depressão, ela aponta para algo. A febre é isso. Ela aponta para algo que não está bem no teu organismo. Quando você tem uma infecção no organismo, vai ter febre. É preciso tratar a febre. Você não pode deixar, a febre é só um sinal, é só um sintoma, vamos tratar só a infecção. Não, tem que tratar a febre. Se der uma hipertermia, a pessoa pode morrer. Mas se você não tratar aquilo que está causando a febre vai voltar. Se baixa a febre, ela volta. Se baixa a febre, ela volta. Então, é preciso também ver o que é que não está bem no organismo. E, para mim, nesse caso, o organismo, né, a depressão seria a febre, e o organismo são as nossas redes relacionais que estamos inseridos, especialmente as mais significativas, de maior significado afetivo, como as relações familiares, a relação conjugal. Por exemplo, quando uma pessoa, dentro de um relacionamento conjugal afetivo, está continuamente sendo desprezada, desqualificada ou até abusada emocionalmente por um cônjuge que possa ser, talvez, opressor, tirano, ela pode desenvolver, sim, uma depressão. Por quê? Porque isso deteriora a autoestima, vai corroendo a autoestima da pessoa e, às vezes, chega até perder o sentido de vida. Por isso, nós precisamos estar sempre avaliando todos esses contextos relacionais nos quais as pessoas estão inseridas, porque elas nos ajudam a identificar essas causas para uma conduta depressiva. Mas alguns sinais, que não isoladamente, mas somados, a gente olha sempre um conjunto de sinais, não é só um sinal que indica isso, mas um conjunto, né? Que podem indicar que uma pessoa está caminhando para uma depressão. Primeiro, é quando a pessoa vai se tornando muito retraída num contexto onde normalmente não era retraída. Tem pessoas que são retraídas em contextos sociais, são mais tímidas, ok. Mas daí, nos contextos mais íntimos, em casa, etc., não são retraídos. Quando você começa a perceber que nesses contextos a pessoa começa a ficar retraída também, pode ser um sinal. Ela evita conversar, especialmente não fala sobre o que está sentindo. Se alguém pergunta, como é que está? Não, tudo bem, está tudo bem. Aquele tudo bem da boca para fora, né? Tudo bem, e você está dizendo com todo o corpo que não está bem. Vai se distanciando dos relacionamentos, vai se isolando cada vez mais, né? Aumenta muito o grau de sedentarismo, ou seja, passa muito tempo deitado
ou sentado, não fazendo nada, nenhuma atividade física, só parece contemplando o vazio. Passa a descuidar também da alimentação, começa a comer um monte de alimentos não saudáveis, em horários não regulares, não come nos horários que deveria comer, depois come em horário que não deveria comer, né? Tem alterações do sono, dorme pouco, apesar de às vezes ficar muito deitado, dorme pouco, né? E com poucos períodos de um sono relaxante, que nós chamamos de um sono profundo. Em geral, tem um sono muito agitado. Um sinal que é perigoso é quando a pessoa também começa a aumentar a ingestão de álcool ou começar até a usar alguma substância psicotrópica não recomendada. Abre mão dos seus hobbies que praticava com regularidade, vai largando, vai deixando, desinteressando e começa a ter muitos pensamentos negativos, se torna demasiado autocrítica. Então, esses sinais, alguns desses sinais, somados, podem nos dar dica que a pessoa está caminhando devagarinho para uma depressão. Isso ainda não é uma depressão. Esses são sinais que a pessoa está caminhando para uma depressão. Como eu falei no início, uma das minhas crises no início, quando começou toda a questão dos sintomas, era esse preconceito que eu tinha que quem tem Deus não tem depressão. Era porque eu escutava isso em pregações, eu escutava isso, né? Esse papo aí de vem para Jesus e tudo será belo, bonito e perfeito. Então eu tinha essa visão de que se eu estou em Deus, a depressão é algo que não faria sentido. Então eu entrei numa crise de fé. Mesmo assim, tanto é que as minhas orações eram questionando Deus, ou tu não existe ou tu é muito sacana. De estar deixando, porque eu já tinha só a minha visão era que eu não conseguia enxergar o cuidado de Deus com profissionais que Ele tinha colocado na minha vida, com o cuidado familiares e depois a própria igreja foi tendo comigo, eu não conseguia enxergar isso como presença dEle. Então, com esse preconceito de que quem tem Deus não tem depressão e quem tem depressão não pode ter Deus, isso eu bati bastante a cabeça. Como que tu poderia falar assim também, então, não só como psicólogo, mas também como um cristão, desse relacionamento entre fé e depressão? Como eu disse no começo, a depressão é um termo técnico. Para vocês terem uma ideia, esse termo técnico surgiu no final do século XIX, por volta de 1860. Até ali não se usava o termo depressão. Tanto que na antiguidade, as pessoas, quando tinham um rebaixamento do humor, usavam muito o termo melancolia. Né? A pessoa está melancólica. Ou o termo abatimento. Né? E muitas vezes ligavam isso a questões místicas, né? Questões místicas. E aí, por volta de uns 300 e poucos anos atrás, uma corrente filosófica chamada cartesianismo, ele quis separar todas essas coisas aí, dizer, não, vamos olhar isso só e tentar entender sem nenhuma possibilidade de misturar isso com misticismo, fé, religião. Isso tem que ser tratado exclusivamente pela ciência, né? E buscar uma explicação lógica da realidade. Isso é o que o cartesianismo trouxe. E conectou, então, esse estado de rebaixamento do humor exclusivamente o indivíduo e o seu funcionamento mental. E aí se cria esse termo, depois, com o tempo, depressão. Sim? Na Bíblia, nas traduções originais, aí depois vocês conferem com Martin aqui, não existe o termo depressão na Bíblia. Sim? Você vai
Nas versões mais recentes, agora, as linguagens mais modernas, eles até colocaram o termo aí, mas acho que é meio forçada a barra aí, porque é um termo, como eu disse, um termo técnico que não devia ser empregado ali. Mas nós vamos usar, muitas vezes, o termo abatimento, tem? E aí tem muitos textos, por exemplo, o Salmo 109, tem um salmo que eu acho interessante. O salmista fala de que ele foi traído pelos seus inimigos, pelos seus amigos, e ele se sente arrasado. E aí o verso 22, ele diz: sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está abatido. Essa ideia, eu estou abatido, o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. E olha o interessante o verso 24: de tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha de magreza. Ou seja, nesse estado de abatimento, que poderia ser diagnosticado como uma depressão, leva ele a buscar mais a Deus, buscar ao Senhor. Tanto que ele jejua, ele disse: cheguei a definhar de tanto que eu jejuei, né? Emagreci, fiquei fraco. Salmo 42, não vou ler agora, mas ele diz que eu estou abatido. O salmista está numa terra estranha, escravizado. Ele diz: eu estou abatido porque eu não posso congregar e louvar a Deus. A depressão causada por não poder estar desfrutando da vida comunitária de louvor a Deus. Parece que muita gente hoje não ia se abater por isso, não, né? Não choveu, esfriou, não vou no culto. Não, deixa para lá. O salmista se abatia. Paulo, no Novo Testamento, diz que nós podemos ser atribulados em muitas coisas, e aí ele diz: podemos ser abatidos, mas não derrotados. 1 Coríntios 4, 8 e 9. Podemos ser abatidos. Paulo diz: o cristão pode ser abatido, né? Não tem problema de você passar por momentos assim. E ele também, ainda em Coríntios 7, de 5 a 7, ele diz que ele agradece a Deus, porque quando ele estava abatido, grande Paulo, ele abatido, o homem que levou o Evangelho por toda aquela região da Ásia Menor, ali, é o momento que ele está abatido, e ele agradece a Deus, que Deus o restaura. Sabe como? Através de Tito. Não, Deus não jogou lá um pozinho mágico na cabeça de Paulo, não. Ele pôs uma pessoa ao lado dele, caminhando com ele, para resgatá-lo. Aí você vai dizer: mas o Paulo, salmista, talvez eles não eram homens de muita fé, né? Deixar você abater. Mas em Mateus 26, quando Jesus está no Getsêmani, diz que Jesus estava abatido. O próprio Senhor entrou em uma profunda tristeza. E se algum psiquiatra moderno fosse avaliar Jesus naquele momento, ele já está com depressão. Mas era o contexto em que ele estava passando, de uma dificuldade terrível, uma angústia de morte. Ele sabia o que ele ia enfrentar: sofrimento, morte, dor. E isso o abateu. Ou seja, o abatimento,
a excessiva tristeza, a depressão, não são resultados de falta de fé. Tem muitas coisas que podem nos abater, contextos inóspitos, relacionamentos quebrados, perdas significativas. E algumas vezes até isso pode fortalecer a nossa fé, conforme nós vemos, nos ajudam a nos aproximarmos de Deus. Indo para o nosso final, por causa do tempo, senão acho que eu ficaria um bom tempo conversando aqui. Eu, depois de todo esse período, tomei remédio aí durante uns 4 anos, tive que mudar uma série de comportamentos, né? Não foi só toma esse remédio e deu, voltei a fazer atividade física. Uma coisa que a gente não tinha amigos, né? E alguém falou, cara, vocês têm que orar por amigos. E a gente orava por amigos, por casais, amigos. E uma vez a Elo e o Rafa, aqui da comunidade, foram fazer um módulo, só um módulo na FATEV. E lá a gente se conheceu. A gente já se via de vista, assim, mas lá a gente se conheceu e começamos a conversar. E eis que em determinado momento da conversa, eles falaram, a gente está orando por amigos. A gente falou, opa, a gente também. E essa amizade também ajudou bastante, me ajudou bastante nesse processo. De novo, o exercício físico, uma alimentação mais regrada, uma intencionalidade também na vida comunitária. Tudo isso, aliado também à medicação, me ajudou bastante nesse processo. E principalmente o que me ajudou muito foi desmistificar o que é a realidade da depressão. Entender que era uma doença, entender que tem cura, entender que tem essa questão de estar com depressão não estar ligado a não ter fé, né? E o nosso desejo enquanto comunidade, quando a gente faz essas conversas aqui, é para que a gente consiga curar, primeiro nos curar, porque toda vez que um preconceito desse é quebrado, né? Está com depressão porque não tem fé. Toda vez que a gente quebra esse tipo de preconceito, a gente está curando. Existe cura no nosso coração, no nosso modo de ser comunidade, no nosso modo de ser igreja, né? Então, quando a gente chega com esse tempo dessa série que se finda hoje, é com esse objetivo. Esse assunto ele não se esgota, esse assunto ele não termina aqui. Tão pouco a gente conseguiu abraçar tudo que esse assunto poderia, mas a gente quer jogar luz a esse assunto, poder falar que enquanto o corpo de Cristo, enquanto comunidade do Redentor, esse assunto tem espaço. E se você passa por isso, aqui tem espaço também. Depende de uma boa conversa, depende de uma boa orientação. Se você conhece pessoas que passam por isso, aqui também tem espaço para a gente conversar, né? Eu acredito numa igreja que dá resposta para anseios verdadeiros. A gente fala muito de teologia, mas essa teologia ela tem que pousar em algum lugar. Ela tem que botar o pé no chão em algum lugar e caminhar. Eu acredito numa igreja que prega uma teologia e um Cristo que bota o pé no chão e caminha. E esse caminhar passa por onde? Por dores e anseios, como esse que a gente tem falado aqui durante esse mês e durante esse tema hoje específico, né? Então, que sejamos uma igreja que tenha coragem de abordar esses temas, tenha coragem de enfrentar esses temas. Amém? Catito, fique em suas considerações finais também, por favor. Quero contar um episódio. Eu não contei de manhã, eu vou contar agora. Eu comecei minha vida profissional em 1982. Você não era nem nascido ainda. Eu nasci em 88. E aí, naquela época, graças a Deus, eu tive pastores que me apoiaram e disseram, não, porque em 1982, quase meio século atrás, ser psicólogo no meio cristão era ser assistente de Satanás, mais ou menos por aí. Estou certo ou errado, Márcio? Estou certo, né? O pessoal olhava com uma cara, psicólogo, esse negócio aí. Então, tanto que muitas faculdades de teologia nem tinham a cadeira de aconselhamento. Não era uma coisa importante. E foi difícil o começo da vida profissional, até você conseguir
Junto com isso, eu me formei e me casei em seguida. Me casei 2 meses depois de formado. Então, eu tinha uma família para sustentar e um consultório que não tinha ainda muito movimento. E aí, devagarinho, eu fui gerando esse movimento, e isso demora um tempo para um profissional liberal. Quem é profissional liberal sabe, até você conseguir uma estrutura. E eu consegui essa estrutura uns 5, 6 anos depois. Assim, daí eu já tinha um movimento no consultório, dizia, bom, agora estou conseguindo me sustentar, consegui sustentar minha família, já tinha 2 filhos. E aí, quando você diz, 1988, né? Você dá aquela respirada. 6 anos depois, assim, eu já tenho um movimento, já tenho conhecido, menos preconceito. Em 1989, aparece um sujeito maluco, chamado Fernando Collor de Mello, que muitos conhecem, ouviram aqui, e sequestra a poupança do todo brasileiro, né? Todo mundo ficou na pinduíba. E aí, o que o pessoal fez? Vamos cortar tudo que não é necessário. O que não era necessário naquela época? Psicólogo, óbvio. 1 mês e pouco depois do Collor dar esse belo presente para o povo brasileiro, chegou a ter semanas inteiras que a minha agenda teve um paciente a semana toda. Isso é ótimo para um profissional liberal, né? Significa 25% da sua renda a menos. Uma semana sem trabalhar é 25% da sua renda. E sem reservas, né? Você está começando a vida. Naquela época eu fiquei abatido. Fiquei mal, pensando, como é que eu vou sustentar minha família agora? Os malucos desses políticos, entra um, sai outro, sai Sarney, entra Collor, é plano disso, plano verão, plano cruzeiro, plano cruzado, plano isso. Ninguém conseguia mais ouvir nome de plano naquela época. E aí, um final de semana, eu disse, não quero nem levantar da cama. Não quero levantar da cama, estou mal. E uma amiga, um casal amigos, mas especialmente essa amiga ligou lá em casa e falou com a minha esposa, e ela disse, não está bem, tal. Está na cama. Você acredita que algumas horas depois, essa amiga estava batendo lá na porta. O casal veio me visitar. Eu não estava bem, vieram me visitar. Eu tinha que sair da cama, vieram me visitar, eu tive que sair da cama. E me trouxeram um presente incrível, me trouxeram um relógio de presente. Eu nunca esperava um negócio desse. Do nada. Eu tinha relógio, não me faltava, me trouxeram um relógio de presente. E aí, essa amiga chegou, eu fui recebê-los e tal, e eu fui sincero, disse, não estou muito bem, não estou legal, estou desanimado. Ela disse para mim, ela me chamava de polaco, para com isso. Te trouxe um presente. Esse presente é para você lembrar que o tempo vai passar, as coisas vão mudar, e você ainda tem muita gente que vai ajudar, para você ajudar na vida. Então, levanta dessa sua cama e pensa no trabalho que você tem pela frente, que Deus te colocou aí para fazer. E aquilo mexeu muito comigo. Não melhorou muito a minha clientela, mas melhorou meu humor. E o que eu quero dizer, gente, é que, primeiro,
Cuidado com o preconceito contra as pessoas que estão com depressão. Não crie rótulos, não crie, aquele lá é um depressivo. Cuidado com isso. Segundo, eu quero dizer que não tem respostas fáceis para o sofrimento humano. Não existe resposta fácil para o sofrimento humano. Uma pessoa que está mal precisa de um apoio. E você, às vezes, pode ser esse apoio, chamado para ouvir essa pessoa na sua angústia, para ir visitar essa pessoa. Mas eu não sei o que falar. Nem precisa falar. A sua presença é muito mais importante que as suas palavras. Não precisa dar conselho. Especialmente não dê conselho furado. Lembra da história de Jó? Jó teve uma perda terrível, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu um monte de coisa, ficou com doença, e aí vieram os amigos, começaram muito bem, uma semana em silêncio, sentado ao lado de Jó. Quando abriram a boca, começaram a falar um monte de besteira, ao ponto que Jó, capítulo 16 de Jó, ele diz: até quando durarão essas palavras de vento que vocês estão falando? E eu gravo muito esse texto porque eu sempre oro para Deus, digo: Deus, que eu me guarde de eu nunca receber esse rótulo como conselheiro, de que as minhas palavras são palavras de vento. Então, a sua presença e o seu amor, e esse amor às vezes é sacrificial, você vai precisar sacrificar do seu tempo para ajudar uma pessoa assim. Estar com ela, sair do seu conforto de casa. E não é uma vez só, às vezes tem que ir várias vezes, caminhar com a pessoa. E às vezes, até ter que pôr a mão no bolso para ajudar uma pessoa assim. Porque às vezes a pessoa para de tudo, perde um emprego por estar num estado emocional assim. Às vezes ela precisa que você põe a mão no bolso. E aí, voltando a Jó, no final do livro do Jó, diz que Deus abençoou Jó e multiplicou muito mais do que ele tinha. Mas essa bênção não veio em forma de chuva de pó de ouro, não. Vocês leem ali no finalzinho de Jó, diz que as pessoas, os amigos vieram e cada um trouxe uma peça de ouro para o Jó. Botou a mão no bolso e tá, Jó, está aqui uma contribuição. E aí Jó foi sendo restaurado, com amigos que caminharam com ele, que o ouviram e que puseram a mão no bolso também. Esse amor sacrificial, que é o que a gente espera poder encontrar dentro da comunidade cristã, onde você possa caminhar com aquele que sofre, de forma até sacrificial para você mesmo, porque 1 João diz: ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. Amém?